Fala Maromba, tudo beleza com você, meu brother Maromba? Se você não me conhece, eu sou o Adalto aqui do canal Importa Maromba, o canal onde você aprende tudo sobre importação de minoxidil e também de suplemento. Neste vídeo aqui eu quero trazer os 5 grandes e principais riscos da importação do minoxidil. E o melhor site para você importar o seu minoxidil é o site 100 Day Supplements. Utilize o código de desconto MAROMBA em todas as suas compras no site 100 Day Supplements para você ter o seu desconto garantido e pagar aí no final, hoje, o valor de R$180 na caixa, né, por caixa deste minoxidil Kirkland. Código de desconto MAROMBA em todas as compras, não só na primeira, você garante esse desconto. Se tiver qualquer dúvida na hora de comprar no site 100 Day Supplements, me procura no Instagram que eu te ajudo, tem o passo a passo também bem detalhado. 5 grandes riscos da importação do minoxidil, bem simples, da sequência aí, né, na ordem dos que mais acontecem. Atraso, tributação, que é a Receita Federal, Anvisa e extravio. O quinto risco, eu vou falar lá no final. Por que a importação de minoxidil, apesar de ser simples, prática e rápida, tem os seus riscos? É exatamente por se tratar de uma importação. A importação, ela passa aí por procedimentos alfandegários, seguindo regras da Anvisa, da Receita Federal e diversas outras regras aqui do Brasil que tratam aí da importação dessa modalidade, que é a importação por remessa postal. O primeiro risco da importação de minoxidil é o atraso. A entrega ali demorar um pouco mais do que o normal. O prazo médio para uma importação ser entregue, principalmente do site 100 Day Supplements, varia em torno aí de 10 a 30 dias corridos. Porém, pode ser sim que essa importação sofra um atraso, seja ali por problemas na alfândega de modo geral, por problemas na Anvisa, por problemas na Receita Federal ou até mesmo, o que é mais comum ainda, problemas dentro dos Correios, que são aí os responsáveis por entregarem a sua importação, a sua compra no seu endereço. É um risco inerente à importação, não tem o que fazer, é interessante apenas saber onde está ocorrendo a demora. Vamos supor aí que a encomenda demorou mais de 40 dias para ser entregue, não foi entregue ainda, basta acompanhar no rastreio e ver onde é que ela parou. Na informação ali nos Correios vai aparecer onde é que está o problema. Se ela parou lá no centro de distribuição na Receita Federal, se ela está com alguma pendência no sistema Minhas Importações ou se é apenas um extravio, né? Ou então um objeto mal encaminhado dentro dos Correios. A encomenda atrasou, basta acompanhar o rastreio para entender o que aconteceu com a encomenda. Fazer alguma coisa mesmo não tem o que fazer, é só esperar a encomenda ser entregue, mas para ficar mais tranquilo, basta ir atrás do rastreio para entender o que está acontecendo com a encomenda. No final, é só esperar que a importação vai ser entregue, né? 99,99% das importações são entregues com sucesso. O segundo risco é a Receita Federal. Toda importação deveria ser tributada, essa é a regra. Qualquer pacote que entra no Brasil, a Receita Federal deveria cobrar o imposto de importação. Só que a exceção é a regra. Na verdade, aqui na prática acontece exatamente isso. A maioria das importações, a maioria das encomendas que entram nos Estados Unidos, principalmente neste formato, do jeitinho que a gente ensina aqui no canal Importa Maromba, a maioria entra no Brasil sem a cobrança do imposto de importação. A própria Receita Federal deixa de realizar essa cobrança do imposto de importação, libera a importação sem tributação. Isso é o mais comum. Porém, toda importação pode ser tributada, né? Toda importação tem o risco de ser tributada, por mais que você fazendo aí tudo do jeitinho que a gente ensina, do jeitinho que a gente apresenta aqui no canal, a sua encomenda sim pode ser tributada. E quando ela é tributada, não tem o que fazer. O melhor caminho é pagar o imposto de importação, mesmo que seja um pouco maior o valor do imposto de importação cobrado. Por quê? Porque mexer com a Receita Federal é muito complicado. Você pedir aí uma revisão do imposto de importação, você vai demorar aí 30, 40, 60, 90, 120 dias para você ter uma resposta negativa da Receita Federal, né? Dizendo que você deve pagar aquele imposto e ponto final. Então ali, ao invés de esperar 120 dias para ter um não, né? Paga o imposto e aí aceita o prejuízo, parte para a próxima importação. Se a primeira foi tributada, importe de novo, não desista, porque a maioria das importações não são tributadas.
Muita gente tenta achar um culpado pela tributação e não existe um culpado quando uma importação é tributada, muito menos o site. Muita gente fala, o site X ou site Y estão tributando bastante, é um site ruim porque a Receita Federal tributa bastante. Os sites indicados aqui no canal Importa Maromba oferecem o menor risco possível de tributação. Se você importou do jeitinho que eu falei, como eu estou falando nesse vídeo aqui, e foi tributado, saiba que você foi um premiado. Importar é arte, ser tributado faz parte, não culpe ninguém pela tributação. Quer culpar alguém? Culpe o Brasil, culpe a Receita Federal, culpe aí a legislação do seu país. Para ficar tranquilo com relação à tributação, basta pensar ali no longo prazo, não na encomenda de forma isolada, não na importação de apenas uma caixa de minoxidil, 3 caixas de minoxidil, não. Pensa aí nas suas últimas importações, nas suas últimas 10 importações, 20, 30, nas importações dos últimos 12 meses. Quantas importações foram tributadas? Será que 1, 2, 3, até mesmo 10 importações tributadas no ano? Será que no final, no final de toda a sua conta, do que você gasta com a importação, do que você economiza com a importação, ainda assim não compensa? Eu tenho absoluta certeza que sim, compensa no longo prazo. Agora, se você analisar de forma isolada, não. Uma encomenda tributada, eu já não aceito, não quero de jeito nenhum ser tributado, então não importe. Os 2 riscos seguintes são mais raros de acontecer. Primeiro é o extravio, segundo é problema com a Anvisa. Extravio você entende, extravio, roubo, furto, encomenda sumiu no meio do caminho, seja na Receita Federal, seja na Anvisa, seja nos Correios. Extravio é isso, tá? Apesar de ter um termo diferente ali, um conceito diferente de extravio para roubo, furto, tem ali cada situação que acontece com a encomenda é uma resolução diferente, é um jeito diferente de resolver o problema, mas entenda que eu estou falando aqui agora, extravio é isso, roubo, furto, enfim, a encomenda sumiu no meio do caminho aí entre o site e você. Na maioria das vezes, muito raro isso acontecer, mas sempre que quando acontece, acontece nos Correios, Sempre acontece, a merda sempre acontece nos Correios. Eu, nesses 10 anos, 11 anos importando suplemento, importando minoxidil, eu tive apenas uma importação extraviada, que na verdade ela foi roubada, tá? Ela foi roubada. E aí, isso é algo muito raro de se acontecer. Então pode até descartar esse risco, mas o risco existe. O extravio pode acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar. Mas é bem difícil acontecer na importação, principalmente agora que é 100% rastreável, dá para saber, dá para ir atrás da encomenda do pacote. A Anvisa também oferece aí um risco zero praticamente na importação do minoxidil. Veja bem, na importação. Por quê? A gente faz compras aqui do minoxidil de 3 em 3 caixas. É uma compra, uma importação para consumo próprio. Ainda que você revenda esse produto depois, para a Receita Federal, para a Anvisa, para o sistema ali alfandegário, você está realizando essa importação para consumo próprio. Aí você recebeu as suas centenas e centenas de caixas de minoxidil, aprendeu aqui no canal Importa Maromba como importar em grande quantidade, e aí você começou a vender seu minoxidil aí de forma desenfreada, de forma descarada, aí seja lá no meio que você esteja vendendo o seu minoxidil. Aí você pode ter problema com a Anvisa, porque o minoxidil é um produto que não pode ser comercializado no Brasil. Mas aí já é um problema depois, posterior à importação. No procedimento, no processo de importação, a Anvisa não enche o saco na importação de minoxidil. E aqui por último eu deixei o 5º risco, que é o principal, é o risco fatal da importação de minoxidil. O risco é o seguinte, é você não importar o seu minoxidil. Esse é o maior risco que você vai correr, você não importar o seu minoxidil. Se você comprar no Brasil, você pode passar aí você não tem uma garantia de originalidade do produto, você não sabe a procedência, a origem do minoxidil, porque é a única forma de você importar o minoxidil Kirkland, comprar o minoxidil Kirkland direto da Costco, forma lícita, forma legal, é você realizar aí a sua importação para consumo próprio, importação do seu minoxidil para consumo próprio. Então, o maior risco é você não importar. O maior risco é você não importar. Você vai pagar mais caro, vai ter aí uma dúvida com relação à procedência do produto. Então, o melhor caminho é importar o seu minoxidil.
De modo geral, esses são os 5 grandes principais riscos da importação de minoxidil, que na verdade são pequenos. Se você analisar bem, são riscos pequenos, todos contornáveis. Atraso tem como resolver, tributação tem como resolver, problema com a Anvisa tem como resolver, extravio também tem como resolver. Tá? Os últimos aqui, né, Anvisa e extravio, são mais raros de acontecer, então pode até descartar, mas existem, né? E sabendo aí que esses riscos existem, fica mais fácil de lidar com a importação, com a ansiedade, com a raiva, né? Quando uma encomenda demora, basta entender o que está acontecendo e resolver. Não adianta apontar um culpado, não vai resolver de jeito nenhum, não vai resolver, né? No final não vai resolver nada. Basta saber os riscos que você vai enfrentar e que você pode enfrentar na sua importação para você importar de forma mais tranquila, beleza? Qualquer dúvida que você tiver, estou à sua disposição. Grande abraço e até o próximo vídeo.